Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 11/11/2021, são 21 horas e 29 minutos. Eu venho aqui trazer para vocês o nosso encontro de todas as noites no grupo VIP Platinum, nossas reflexões, nossa oração, tudo aquilo que faz o nosso coração se aquietar, aquele tempinho que a gente tira para pensar sobre aquilo que a gente jamais pensaria se não estivesse tentando adquirir disciplina, o hábito da meditação, o hábito da gente se voltar para dentro. É muito mais fácil você olhar para o outro, não é? Porque ele está na sua frente. Ele está ali, como trabalhando dentro de uma história. Você assiste, ele, suas coisas, o outro e mais o outro. É como se fosse um filme que você assiste. Então é mais fácil você observar por esse prisma, desse lado. Difícil mesmo é você dar um passo para trás e entender todo aquele contexto assistindo você como personagem dele. Isso exige um pouco mais da gente e por isso muitas pessoas preferem não fazer. A gente economiza muito do nosso cérebro, da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa reflexão. É natural do ser humano trabalhar no modo economia de energia. Não fosse assim, a palavra, o vocábulo ser, não teria vindo de vossa mercê, que para economia de energia durante a pronúncia virou vós mercê, depois virou você. E hoje nós usamos ser. Você vai na festa? Você faz isso? Veja como nós vivemos trabalhando no modo economia de energia. Então, é isso que eu quero conversar com vocês agora. Esses momentos em que nós nos encontramos todas as noites, é um exercício de vamos dar o passinho para trás e vamos nos enxergar dentro da novela, dentro do filme, dentro da sala de espetáculos. Vamos nos assistir, vamos nos observar e vamos ter sobre nós mesmos a mesma crítica, a mesma régua de medida que temos para as outras pessoas. Veja, olha só o exercício mental que eu proponho a vocês todas as noites. Quando entregamos a nossa vida ao Criador, quando colocamos a nossa fé para ser provada todas as noites, nós estamos jogando energia sobre nós. Nós estamos nos imantando, nós estamos nos recarregando. E eu proponho sempre que nós nos enxerguemos também. Veja o outro movimento, esse da régua. Vamos refletir sobre a régua. Tem uma outra coisa que a gente faz usando a régua, que é o julgamento. Quando nós julgamos uma outra pessoa, geralmente pensamos sobre ela as mesmas coisas que nós seríamos capazes de fazer. Ah, não, Selena, eu não sou capaz de fazer isso, de pensar isso. Dentro de você, se esse pensamento foi concebido, ou é porque você seria capaz, ou é porque você teve uma experiência negativa que te ensinou sobre aquele sentimento. Você repele, você não faz, mas você já conhece esse sentimento. Então veja quantas formas que a gente tem de ser reativo ou àquilo que nos incomoda porque é o espelho que a gente vê da gente mesmo no outro, ou que nos incomoda porque já passamos por aquilo e aquilo nos doeu e se tornou uma experiência válida dentro de nós. Isso tudo forma o nosso julgamento. Então, o julgamento que a gente faz sobre o outro fala sobre a gente. Seja naquilo que você foi magoado, seja naquilo que você tem por dentro muitas vezes e deveria se desvencilhar. Mesma coisa, a régua, a mesma régua, só que a gente vai fazer agora outro caminho. Eu vou pedir que você vá para o centro da arena, junto com os personagens com os quais você interage todos os dias, e você vai se multiplicar em 2.
vai ter o seu clone que fica ali, que é você e suas ações, exatamente como elas são. E vai ter o você observador, que vai ficar do lado de fora hoje. E esse eu observador vai medir você, vai julgar você mesmo, de acordo com a sua régua. Olha só que exercício bom, que exercício fortalecedor, que exercício de reconhecimento que você vai fazer no momento hoje, rapidamente. E se vocês gostarem, me escrevam lá embaixo para que a gente faça esse exercício da arena mais vezes, tá? Ninguém aqui tá julgando você. É muito mais fácil que você faça isso sozinho. É muito mais fácil que amanhã você acorde cabreira e diga assim: gente, eu não sabia que eu fazia isso. Eu não sabia que eu era assim. Esses dias eu enxerguei sobre mim mesma que no auge da ansiedade eu atropelo outras pessoas. Eu tinha uma colega de trabalho que, para a gente conseguir inserir a nossa ideia no pensamento dela, a gente tinha que esperar que ela fizesse umas 10 pausas no raciocínio e retomasse aquele raciocínio. Então ela dizia uma frase e dava uma pausa. Nessa pausa a gente entendia que podia dizer alguma coisa, mas na verdade essa pausa era uma pausa que ela precisava dentro do seu estresse para juntar uma frase posterior àquele começo do raciocínio anterior. E ela fazia várias pausas num único raciocínio. Nós, ouvindo, a pessoa pausou, nós temos a nossa deixa, a nossa chance. Virava uma conversa completamente truncada. É como se ela interrompesse o meu raciocínio centenas de vezes ou não desse ouvidos para nada do que eu tinha para dizer. Porque ela retomava o ponto que ela tinha parado como se eu não existisse, como se nenhuma fala que eu tivesse inserido ali tivesse tido alguma validade. Claro que não. Ela estava ainda no primeiro raciocínio. Ela só tinha respirado e criado pausas para esse raciocínio porque ela estava sofrendo de um estresse absurdo em que, sem essas pausas, ela não era capaz de fazer um raciocínio completo. Eu, deste lado. É impossível falar com ela. Ela vive interrompendo a gente. Só ela quer falar, não é isso. Ela amontoava outra parte do raciocínio, que era o mesmo raciocínio, em cima da nossa voz, dava a impressão que ela nos cortava com a maior falta de educação. E ela tinha a impressão, talvez, né, porque ela nunca disse nada até hoje a respeito, eu acho que ela pensava que era eu, que eram as outras pessoas. Veja, cada um sabe o problema pelo qual passa. Nós avaliamos de acordo com o quê? Com o nosso ego, com a nossa experiência de vida, com a nossa capacitação, ou mesmo com a nossa maldade muitas vezes, né? Outrora, estava conversando com uma pessoa e ela olha para mim e diz assim: para de ser Madre Teresa, por que você acredita em todo mundo? As pessoas são pilantras, as pessoas são enganadoras, as pessoas são más. Eu fui ofendida milhões de vezes, embora Madre Teresa não seja uma ofensa, mas nesse caso era uma ironia, né? Como se eu fosse lerda, como se eu fosse boba, como se eu fosse ingênua, como se eu fosse uma pessoa atrasada no movimento. Enquanto eu me sentia perfeitamente confortável com o fato de ser atrasada se o movimento era aquele. Se o movimento era pensar sempre mal do outro, agir sempre acreditando que pudesse estar sendo lesado, partir sempre desse princípio, eu estava muito confortável na minha posição de abestalhada. Para aquela pessoa, eu era irritante. E para mim, aquela pessoa era má. Porque se ela julgava os outros dessa forma, é porque ela também talvez fizesse isso com as pessoas. Vocês compreendem a posição da primeira pessoa, né? Eu, né? A gente tem todas as pessoas do verbo. Vamos imaginar um narrador. Quando a gente tem uma história narrada em primeira pessoa, tá lá o seu livro que você tá lendo e ele tá todo escrito assim: então eu encontrei minha mãe naquela tarde. Minha mãe, tá vendo? Parecia muito tensa. Você percebe que quem está contando a história também é um personagem dessa história.
É um narrador personagem. É diferente de você ler uma história assim. Então ele estava caminhando naquela tarde e encontrou sua mãe. Você é o narrador observador. Você assiste aquela história acontecer, fala sobre ela, escreve sobre ela, mas em terceira pessoa, que é o ele, ela. Entenderam mais ou menos? Hoje a proposta é que nós nos observemos e que esse ele, ela, seja nós dentro da arena. Vamos pular para a arena? Feche seus olhos, nós vamos fazer um teletransporte. Se vocês estiverem achando que eu tô meio maluca, por favor, fale nos comentários. Eu gosto de saber. Porque essa experiência minha com vocês, desse teletransporte, olhando na minha frente para as luzes de Natal que estão no meu quintal, é o momento mais fantástico que eu poderia estar vivendo. Vamos fazer um teletransporte. Depois eu mando para vocês o vídeo das luzes no quintal. Feche seus olhos e você, bem vestido de você mesmo, vai pular para dentro de um círculo. Nesse círculo estão todos os personagens que interagem com você todos os dias. Nós vamos escolher uns 2, 3 personagens no máximo para fazer o exercício de hoje. Mas numa terapia aqui comigo, por fases, por etapas, nós podemos trabalhar todos os personagens fazendo esse exercício. Só que de uma forma mais profunda, com uma outra técnica individual. Veja só como é interessante isso. Por isso que a gente vai escolher personagens pequenos hoje, tá? Poucos. Vamos colocar um, digamos assim. Veja como é interessante. Visualiza você interagindo e escolhe um personagem. Vamos lá, seu namorado, sua namorada. Veja como é que você fala. Assista você falando com essa pessoa. Feche seus olhos. Vai respirando bem fundo. Não precisa ser a respiração 4 tempos. Pode fazer uma mais descoordenada, porque é muito difícil a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Como você age? Desculpem, esse barulho eu interrompi por conta do barulho da campainha. Como você age? Como é seu tom de fala? Ai, não gostei, não tô gostando de lembrar do meu namorado, minha namorada tá me dando um ciricutico aqui, porque eu fui meio ríspida, porque acho que eu não tenho muita paciência e tal. Tá bom, não estamos no momento de terapia em que a gente tem que trabalhar isso de uma forma profunda. Escolhe outra pessoa. Ah, o cara que toca campainha todos os dias para pedir alguma coisa aqui na frente de casa. Observe você, como você fala com ele. Ah, eu sou generosa demais, eu sempre tenho paciência. Ah, eu tenho paciência, dou lá alguma coisa para ele, mas saio reclamando como quem não precisa passar por isso, não é obrigada a sustentar todo mundo. Eu dou a ele conforto ou eu passo a ele a sensação de hipocrisia? Você consegue se visualizar? Lembra que eu comecei o raciocínio da gente agora dizendo que eu me observei e percebi que estou ansiosa demais? Porque eu mesma pergunto, eu mesma respondo. Eu peço para a pessoa uma opinião. Você acha que eu devo usar o vermelho ou o verde? E eu já quero usar o vermelho. Então, eu estou simplesmente estabelecendo um diálogo para furar o silêncio? Porque, na verdade, é desnecessária essa pergunta. No final, eu vou ignorar o que essa pessoa disse e vou fazer o que eu quero. E isso tem sido frequente. Como o diálogo da gente pode falar muito sobre nós. Eu fico numa carência, numa necessidade vazia de ter uma opinião que eu não vou levar em consideração. Eu estou simplesmente preenchendo um vazio. A outra pessoa está entendendo que eu estou desprezando a sua opinião. Vocês percebem? É a tal da régua e da medida. Cada um enxerga na sua própria perspectiva. E nós temos mania de achar que o outro enxerga a gente na nossa perspectiva. Continua no teu cercadinho ali. E você do lado de fora.
Escolha um outro personagem. Eu tinha um professor na escola que dizia que nós temos uma paciência de Jó com todas as pessoas da rua e descontamos a nossa grosseria nas pessoas de casa, que mais nos amam e quem a gente mais ama. E, no mínimo, na menor das possibilidades da mais inteligente, pessoas que a gente devia tratar bem porque convivem com a gente, senão aquilo vira um inferno na terra. Se não houver amor, pelo menos é inteligente que haja harmonia para todos e para nós também. E não é o que nós fazemos no cotidiano. Observe você, pegue esse outro personagem. Como que a gente faz brevemente para se enxergar? Eu tenho certeza que você conseguiu perceber aonde reside a tua dor no momento. A maneira como você se comporta. Às vezes você está sempre pedindo perdão no olhar. As pessoas se aproximam de você, elas nem viram problema no seu trabalho, nem viram problema na sua atitude. Você já parte como quem pede desculpa. Ou alguma coisa acidental acontece, você já grita ali do outro lado do mundo: não fui eu. Por quê? Ninguém nem pensou que tinha sido você. Esse complexo de culpa, de onde vem? Por que é que você se comporta carregando sobre seus ombros um processo, um complexo de culpa? Da onde ele vem? Quando você está do lado de fora do cercadinho, você é capaz de ver e entender isso tudo. Você é capaz de fazer as coisas vibrarem. Então faz de conta que tem um lençol branco e aí o lençol vive sempre parado. Quando você faz essa observação, você começa a perceber que como tivesse pedrinhas debaixo, pedrinhas vivas, esse lençol ele começa a se movimentar. Esse é você que está ali. Você em estado, ali naquele estado de trégua que não pode existir. Não existe uma trégua. A vida é luta. Existe a trégua do perdão, mas não existe uma trégua da sua luta, da sua vontade incansável de ser cada dia melhor do que no dia anterior. Essa evolução ela é necessária e ela nunca pode parar. Então nós vamos sair agora da inércia. Eu convido vocês, na nossa oração, na nossa invocação de hoje, esteja com sua chave, seu cadeado, seu óleo imantado nas mãos ou nada. Estou ouvindo essa oração na casa de minha mãe, na rua, não tem problema. Você vai e imanta seus objetos. Ao longo de 90 dias, eu dou a minha palavra para vocês, que eles estarão imantados. Você pegando ou não pegando, eles já existem no nosso universo. Eles já existem na nossa luz. Então pronto. Vamos lá? Vamos fazer essa invocação? E hoje, no dia do amor, eu vou pedir que você visualize sobre você uma luz azul. Nós vamos trabalhar a cura. Ah, mas hoje é a noite do amor, Selena. Ué, você se curando dessa rispidez, dessa vida em que você já entra perdendo nos jogos, em que você já entra com medo, ou você já entra armado, ou você já entra em alerta. Nós vamos arrumar isso daí. Vamos harmonizar isso aí através dessa luz azul. Nos amando e permitindo que essa luz azul nos toque. Agora sim nós vamos respirar 4 no ritmo dos 4 tempos. Você vai visualizar essa luz azul e eu vou te dar 4 vouchers. Eu vou te dar 4 bilhetinhos de cortesia para você colocar dentro da sua luz azul. Agora, pessoas, animais de estimação, objetos, só 4. Selena, mas não é impossível decidir. É possível decidir sim, e muitas vezes coisas muito mais sérias na vida dependem da sua capacidade de decisão. Estamos treinando isso nesse momento também. Eu vejo consulentes meus não saírem do lugar, nem permitirem que as cartas consigam mostrar, acontecer tudo aquilo que a gente viu, porque a pessoa não sai do lugar. Vamos sair do lugar. Eu só vou deixar, é o exercício de hoje. 4
possibilidades para você colocar debaixo da sua luz azul. Ah, mas quem a gente não colocar debaixo da luz azul vai ficar desprotegido? Não. Eu tô com uma luz amarela aqui do meu lado. Todo mundo que não puder caber na sua luz azul, você vai jogar para uma tendinha de luz amarela que não está perto de você, está perto de mim. Você consegue visualizar? Do meu lado direito, a quase 40 centímetros, eu tenho uma luz amarela, uma tenda de luz. E ela é super elástica, ela cabe o mundo inteiro dentro. Todos que não couberem na sua tenda azul, você vai mandar para a minha tenda amarela, para que essas pessoas sejam protegidas de qualquer forma, ainda que hoje elas não sejam sua primeira opção. Feche seus olhos e enquanto você respira em 4 tempos, você elege as 4 pessoas que ficarão junto de você debaixo da tenda azul. Vamos lá? Junto comigo, inspira. Expira. Inspira. Expira. Nesse momento você deve estar sentindo um formigamento e uma sensação ruim de purificação, a qual você não está acostumado. Mais uma vez. Expira. Inspira. Expira. Nesse momento, a sensação ruim, que é o início da purificação através da introdução maior de oxigênio, do trabalho do pulmão que está ali adormecido, que a gente esquece que existe todos os dias, da terceira respiração para frente, a gente já tem um pouco mais de harmonização. Se você puder, continua essa respiração e já pode visualizar sobre as 4 pessoas e mais você, a luz azul descendo. Essa luz vai purificar as relações interpessoais que existem entre vocês. Deixe que essa luz purifique as relações que existem entre vocês. Envie as outras pessoas com quem você se importa para a tenda de luz amarela que está aqui ao meu lado. Está longe de você. Hoje você vai trabalhar com essas pessoas que você escolheu. Respirando. Senhor Pai Santo, Todo-Poderoso, Senhor Deus, onipresente, onisciente e onipotente, fluidifique os relacionamentos existentes debaixo dessa luz azul e mante os relacionamentos existentes debaixo dessa luz azul. Salve e proteja os relacionamentos existentes debaixo dessa luz azul. Permita que tudo seja depurado, todos os nós, todas as mágoas, as tristezas, as más lembranças, as lembranças que nem são lembranças, que estão guardadas no subconsciente, porque da memória ativa não participam devido ao tempo que já se passou. Purifica todas essas relações, Senhor. O karma que existe, que une essas pessoas e precisa ser queimado, precisa ser trabalhado. Trabalha, Senhor, o coração das pessoas da minha tendinha azul. Entre com a sua autoridade para repreender o mal. Entre com o seu perdão e a segunda chance. Entre com a sabedoria do Espírito Santo para que as decisões melhores sejam tomadas a partir de então. E envia Nossa Senhora em sua infinita bondade e misericórdia para cuidar de todos nós e da galerinha que está na nossa tenda de luz amarela aqui do meu lado.
Que Nossa Senhora estenda o seu manto protetor sobre cada um de nós. Que as nossas orações e súplicas sejam aceitas pelo Senhor em sua benignidade. Respira. Sinta-se nesse momento curado e perdoado. Curado e perdoado. Curado e perdoado. Sinta-se luz e enxergue luz nas pessoas que estão pertinho de você. Sinta amor e emane amor. Obrigada pelo nosso encontro de hoje. Lembra sempre, a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amanhã, sexta-feira, eu brinco com vocês que é o dia de desencapetar. Então amanhã a gente clama para que o bem vença o mal. Amanhã é dia de fazer o exercício para que o bem seja alimentado cada vez mais. O que vence entre os lutadores é sempre aquele que se alimenta mais, que se nutre mais, que é acessado com mais frequência, não é? Então, amanhã é o dia da gente exercitar, acessar com mais frequência o bem, alimentar e nutrir o bem, porque o mal nunca vai deixar de existir. O que nós precisamos é de garantias de que sairemos vitoriosos. Amanhã a gente se encontra. Obrigada por hoje. Boa noite, fiquem com Deus, a paz de Cristo.